comigo, que hoje eu vou te falar 10 erros comuns que os brasileiros cometem ao falar espanhol. Ah, por que os brasileiros? Vou me referir aos brasileiros porque o espanhol é um idioma muito similar ao português. Então, por ser similar, os brasileiros inventam construções que não existem e palavras que não existem. Imagina a seguinte situação. Você chegou, por exemplo, na Espanha para fazer aquela viagem dos seus sonhos, está ansioso, está eufórico e acha que sabe falar espanhol, então tá tudo certo. Aí você chega no hotel onde você vai se hospedar e diz: "Estou com hambre". Você sabe que a palavra hambre em espanhol significa fome. Ok, isso já é um bom começo. Porém, não é só isso que você precisa saber. Você não pode somente saber que fome significa hambre. Você tem que saber qual é a construção correta gramatical. Em português, nós falamos estou com fome. Porém, em espanhol, a construção não é essa. Eles não utilizam o verbo estar para sensações físicas. Então, não se diz estou com hambre. Se diz tengo hambre. Eles utilizam o verbo tener para tener calor, tener frio, tener hambre, tener dolor, etc. Então, se você vai traduzir ao pé da letra, muitas vezes não vai dar certo. Todas as construções são diferentes, Kátia? Não, não são todas as construções que são diferentes. Muitas são iguais ao português. Ótimo. Porém, não todas. E essas exceções diferentes do português é que o brasileiro tem que prestar mais atenção para não se confundir, para não pagar micos, para não inventar o famoso portunhol. Eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro, quando ele não sabe uma palavra em espanhol, ele inventa. Ele inventa a palavra. Por exemplo, a palavra janela. Janela em espanhol se diz ventana. Tem nada a ver com o português. Janela, ventana. Aí o brasileiro que não sabe como se diz janela em espanhol, ele inventa. Ele fala o quê? Janela. Ele sabe que a letra J, bom, ele sabe. Alguns, né? Alguns sabem que a letra J tem som de R. E aí faz uma pronúncia muito bonitinha, arrumadinha, janela, e acha que está arrasando. Mas não está. Está inventando uma palavra que não existe, está criando o famoso portunhol. Isso não pode acontecer. Isso não acontece, por exemplo, no inglês, não acontece no alemão, não acontece no idioma francês. Se você sabe a palavra, você fala. Se você não sabe, você não inventa. Porém, no espanhol, sim, as pessoas querem inventar. E aí é que mora o perigo. Então, o brasileiro, ele inventa a palavra e ele acha que todas as construções gramaticais do espanhol são iguais às construções do português. Então, o problema não são somente os falsos cognatos. Os falsos cognatos são aquelas palavras que se escrevem muito parecidas ao outro idioma. A grafia, às vezes, é semelhante, às vezes é igual ao outro idioma. E aí você acha que significa a mesma coisa daquele idioma. Falsos amigos existem em inglês, existem em espanhol, diversos. Então, o problema de comunicação do brasileiro não é somente os falsos cognatos. Também é a questão de ordem gramatical, estrutura de frases. Ok? Muito bem. Então, aquele aluno que precisa passar numa prova de proficiência, por exemplo, ele precisa saber esses detalhes para não se confundir. Porque ele pode ser um bom aluno, mas se ele não tiver uma leitura atenta a esses detalhes, e geralmente essas provas têm sim pegadinhas, você vai se confundir e pode se equivocar, mesmo que você já seja um aluno do idioma espanhol.
Porque esses erros acontecem com brasileiros que acham que falam espanhol, inclusive acontecem com brasileiros que fazem curso de espanhol e às vezes na hora da comunicação ou no nervosismo de uma prova, põem tudo a perder, se confundem bastante. Isso é comum. Por exemplo, um caso de falso cognato, uma frase que o brasileiro vai se confundir, por exemplo, é: esta mesa tiene mucho polvo. Polvo em espanhol significa pó. Não é o polvo, o animal do mar, o marisco, né, o molusco, enfim. Não, polvo é pó. Então, se você não sabe isso, você vai, como se diz em espanhol, meter la pata. Meter la pata é dar um fora, pagar um mico. Então, essa mesa tiene mucho polvo significa que tem pó, poeira. Como se fala polvo em espanhol, em português? Se diz pulpo. El animal es pulpo. Polvo é pó. Então, vocês veem que existem inúmeros. Daria para eu fazer uma live só de falsos cognatos, de tantos que tem na língua espanhola, palavras que são escritas de maneira igual ou muito semelhantes à língua portuguesa, por isso que as pessoas se confundem bastante. Outro exemplo, necessito uma escoba para limpar a casa. Uma escoba em espanhol é vassoura. Escoba não é escova de pentear o cabelo ou de escovar os dentes. Escova de escovar os dentes ou pentear o cabelo é cepilho. Então, escoba, vassoura. Se tu queres limpiar tu casa, tu necesitas uma escoba. Agora, se tu queres cepilhar-te los dientes, tu necesitas um cepilho de dientes. Certo? Então, escoba, vassoura. E escova em português, como se diz em espanhol? Cepilho. Então, aqui 2 exemplos aí, rápidos, para vocês entenderem que o idioma é simples, pela semelhança com o português, por ser um idioma de origem latina, etc. Porém, não é tudo tão fácil assim como se diz. Inclusive, eu gravei um vídeo que eu falei isso, que tem muito brasileiro que coloca lá no currículo que tem conhecimento básico de espanhol. Mas ter conhecimento básico de espanhol não é só falar hola, que tal? Me llamo Katia. Não. Você tem que saber falar um pouco mais para você ter um conhecimento básico. Isso tanto para você ter uma certificação no idioma, quanto para você provar que tem um conhecimento básico numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, no vídeo eu falo que se o entrevistador pede para você fazer uma pequena apresentação, você consegue se apresentar? Brevemente, coisa simples, porque você disse que seu nível é básico. Então, essa apresentação não pode ser Olá, mi nombre es Katia. E aí ficar olhando para a cara do entrevistador. Não, pessoal. Olá, mi nombre es Katia, qualquer pessoa pode falar. Decorou lá enquanto estava esperando ser chamado para a entrevista. O entrevistador está esperando mais do que isso. Certo? Então, o idioma, ele exige prática, ele exige dedicação. Qualquer idioma é assim. Se a gente não pratica, a gente perde. O idioma estrangeiro, como não é a nossa língua, se a gente não tiver contato com ele sempre, a gente perde fluência, esquece vocabulário. Essas construções gramaticais que são diferentes do português, a gente também esquece porque não é a nossa língua. Então, qualquer idioma que você queira aprender, você precisa manter a prática desse idioma. E os adultos não têm tanta facilidade quanto as crianças para aprender, sabemos disso. E eles aprendem pela prática, pela repetição, pela constância.
Então não é da noite para o dia que você vai aprender espanhol. Você não vai aprender espanhol dormindo. Sinto muito falar isso para você. Você não vai colocar um livro de espanhol lá embaixo do travesseiro e amanhã acordar falando. Seria ótimo se fosse assim, né? Nós poderíamos aprender vários idiomas, mas infelizmente não é. Ele exige uma dedicação, exige ali uma atenção e a prática. Então, fazer exercícios, se comunicar com pessoas que falam o idioma, nativos ou brasileiros que falem o idioma. Eu tenho vários vídeos no meu canal em que eu estou falando em espanhol. Então é uma forma de você ouvir. Quanto mais você ouve aquela melodia, mais você a reproduz. Nós falamos português por quê? Porque quando desde criança escutamos os nossos pais, os nossos responsáveis, enfim, falando o idioma. Por isso que, inclusive quando eles cometem erros, a gente reproduz esses erros, achando que estão certos, porque a gente ouviu daquela maneira. Então, à medida que você ouve, você reproduz. Por isso que é super importante você ouvir o idioma estrangeiro.